A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, quero, nesse domingo de Páscoa, desejar a todos um ótimo domingo e como nós acreditamos e cremos que o nosso Jesus hoje, domingo, ele ressuscitou, renovando todas as nossas esperanças, renovando a esperança dos discípulos, dos apóstolos e também renovando a esperança da igreja, renovando a esperança do povo que acredita na sua palavra. E hoje estamos aqui para mais uma lição, a nossa segunda lição deste trimestre, que hoje tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo Jesus. É um tema muito importante, o modo como o comentarista aborda esse tema, algo maravilhoso. E acredito que você, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver estudando, você vai ser grandemente abençoado e abençoada pela presença do Senhor. Se você puder, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus e Pai, eu quero te agradecer nesta manhã de domingo, em que estamos celebrando o Senhor, a vida do Senhor, a vida que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero lhe pedir que o Senhor possa abençoar todos que estão neste momento comigo e estarão estudando a tua poderosa palavra. Amém. A palavra do Senhor hoje, ela vai tratar sobre a nossa natureza antes de encontrarmos com o Senhor e depois que nós temos o encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo, que está registrado aos Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tá vendo? Você e eu, em Cristo, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não ficou sequer uma bênção para trás que o Senhor não tenha nos dado. Não, Deus nos deu todas as bênçãos. Tudo que Deus anteriormente havia falado, havia determinado por sua palavra, nós vamos ver que em Cristo vai acontecer e por intermédio de Cristo nós alcançaremos então todas as bênçãos espirituais. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amados irmãos, quando lemos também aquele outro texto bíblico que diz que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Logo então vamos ver que se o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, então, antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus também já havia, Deus já havia, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, ele já havia determinado todo o plano de salvação, todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa, não. Deus, ele já havia tudo determinado. E esta salvação, como diz aqui, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Porque quando o Cordeiro é oferecido, ele é oferecido antes mesmo de que o homem existisse. Assim nós cremos pela palavra. Então Deus vai eleger todos para essa viva esperança em Cristo Jesus. A nossa lição, ela está baseada aos Efésios capítulo 1, dos versículos 3 e 4, e depois do 9 a 14. Eu vou deixar que você faça essa leitura, tá bom? Você dá uma pausa no vídeo e faça essa leitura.
Eu só vou ler repetindo aqui o versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu li os versos 3 e 4. E o irmão e a irmã pode fazer toda essa leitura até para o seu crescimento espiritual. Essa nossa lição, ela tem como objetivo geral esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, e nos tópicos que vamos estudar, nós temos os objetivos específicos, que são refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação. Vamos lá na nossa introdução. Diz assim a introdução: Nesta lição abordaremos a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade, misericórdia para com todos os pecadores. Essa introdução, ela é rica nas informações que o comentarista ele já transmite para nós. Ele vai dizer então que o estudo que abordaremos vai tratar acerca do plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. O interessante é que quando a humanidade cai, ou quando Adão e Eva caem lá no Éden, Deus já vai pensar em trazer ao homem uma resposta sobre aquela situação. Deus vai trazer ao homem uma resposta dizendo para ele o seguinte: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, porém esta vai ferir o seu calcanhar. Esta verdade, ela é fundamental. Por quê? Porque lá no Éden, o homem, ao falhar, ao cair, ele vai se distanciar de Deus, vai se afastar de Deus. E por isso é necessário que existisse agora um plano de restauração, reconciliação de Deus com a humanidade. Só que Deus, ele não teria como se reconciliar com a humanidade se não fosse o sangue do seu Filho Jesus Cristo que fora derramado na cruz do Calvário. Jesus vai derramar o seu sangue e através do seu sangue derramado é que o homem vai ser ligado a Deus novamente. Então esse plano de salvação requer diretamente o derramar do sangue do Filho de Deus. Precisava ser um sangue de alguém inocente. Inclusive, todos os sacrifícios do Antigo Testamento vai estar registrado que eles não arrancavam ou tiravam pecado, mas todos aqueles sacrifícios com aqueles sangues derramados somente cobriam pecado. Mas quando Jesus vem, o testemunho que a Bíblia vai dar dele é que eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Então, por esta introdução, nós vamos ver que esta revelação, ou este projeto de Deus para com a humanidade, ele esteve oculto por muitos anos, por décadas, por milênios, por um espaço de tempo que nós não saberemos jamais precisar. Mas o interessante é que quando chega o tempo de Deus, que nós vamos estar falando mais à frente sobre isso, quando chega o tempo de Deus, Deus vai cumprir a sua palavra.
Deus vai cumprir a sua promessa, como diz Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, Deus envia Jesus, o seu Filho, nascido de mulher sob a lei. Então, o Pai vai estabelecer o momento exato de enviar o seu Filho. E glória a Deus, porque Jesus veio e em Jesus Cristo o plano de salvação ele é concretizado. Amados, o plano de salvação em Cristo ele não é eficiente. O plano de salvação em Cristo ele é eficaz. Por que é eficaz? Porque não precisa que outra pessoa morra para alguém alcançar a salvação. Jesus Cristo morreu uma única vez e através da sua morte, o derramar do seu sangue, ele pôde salvar homens de toda raça, de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Amém, queridos? Vamos então para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a nova posição em Cristo. Nós vamos falar sobre a doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição que nós alcançamos em Cristo. Então, nós vamos ver aqui, na palavra do Senhor nosso Deus, nesse texto maravilhoso, bem elaborado, bem desenvolvido pelo autor, a forma como Deus vai procurar se relacionar com o ser humano que estava caído, que estava distanciado dele. Diz assim, segundo o nosso comentarista: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então o Senhor outorgar é o quê? É dar como favor. Eu não merecia e nem você merecia a salvação. Mas o Senhor nos deu a salvação de presente. Nós ganhamos a salvação de presente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Através de Jesus, eu e você não devemos mais nada em relação a pecado para ninguém, inclusive para o inimigo de nossas almas. Aquele que nos oprimia não tem mais o poder de assim o fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos deu esse direito quando ele vai à cruz e se rende por nós. Então nós vamos ver que, número 1, a doxologia. Após expor os versículos da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Quando eu e você estamos na igreja e dizemos bendito seja Deus, eu estou dizendo o louvor deve ser dado para Deus, porque Deus é o único digno de louvor. O Senhor, como diz aqui o comentarista, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso e ele é digno de receber tributos, honra, glória, louvor e adoração. Então eu e você temos esta finalidade de estarmos reconhecendo a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, nós vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus por tudo. Diz assim, nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Então, queridos, nós vamos ver aqui o Pai sendo adorado, né? O Filho também, ele é adorado. Nós vamos ver aqui a importância que nós temos em adorá-lo. Eu devo adorar a Deus Pai, eu devo adorar a Deus Filho e devo adorar a Deus Espírito Santo. Então,
eu devo render-lhe gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado na minha vida espiritual. Você também precisa fazer isso. Você precisa também reconhecer que, sem Jesus Cristo, a sua vida, olha, não tem sentido. A sua vida não tem um rumo certo, não tem uma direção certa, não tem um caminho certo. Mas quando eu reconheço e o louvor a Deus, colocar Deus como digno, é no sentido de que eu vou entronizar Deus como sendo alguém principal, alguém primordial na minha vida. Deus precisa ser. Eu preciso. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, nos remiu por meio do seu sangue, acolheu-nos por meio da sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o penhor do Espírito Santo. Então nós vemos nesse capítulo 1, praticamente, o esboço de toda a carta. Porque nesse capítulo 1, nesses subpontos que nós falamos aqui, nós vamos ver que a carta aos Efésios vai estar basicamente baseada nesses pontos que foi abordado. Agora eu quero dizer para os irmãos, especificamente nesta lição, que nós não abordaremos o assunto eleição e predestinação, porque pode ser que alguém entre para participar da aula, mas você não vai ver nesta aula sendo abordado sobre predestinação e eleição. A predestinação e eleição nós trataremos na aula do próximo domingo, tá bom? Aí vai ser um tema só voltado para eleição e predestinação. Inclusive, nós sabemos que isso aí dá uma corrente de muito debate, de muitos embates entre várias personalidades cristãs, enfim, evangélicas, mas não é esse sentido que nós estaremos tratando, até porque os grandes pensadores, os grandes estudiosos levaram centenas de anos para chegar a uma conclusão e não chegaram. Não vai ser nós, com uma aula de 45 minutos, que vamos conseguir atingir o ápice dessa matéria. Não, com certeza não, tá bom? Então, nós, em Cristo, nós recebemos as bênçãos espirituais. Em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Em Cristo, eu e você recebemos as bênçãos provenientes do Calvário. E as bênçãos provenientes do Calvário não é para esta vida somente. As bênçãos que vêm do Calvário nos leva a herdar a vida eterna, a viver com Cristo a vida eterna. Então, queridos, essas bênçãos espirituais, ela não tem nada a ver com as bênçãos materiais que nós recebemos. Por exemplo, o ímpio desfruta da bênção do sol, do ar, do calor, do frio, a bênção de ter uma água, a bênção do alimento. E, no entanto, ele não adora a Deus, não louva a Deus. Então, as bênçãos espirituais não são para os carnais. As bênçãos espirituais é para aqueles que são espirituais. Então, se você é espiritual, a bênção de Deus é para você. Então, eu profetizo sobre a tua vida, receba em nome de Jesus todas as bênçãos espirituais. Então, queridos,
E essas bênçãos que recebemos de Deus são todas. Deus não deixou nenhuma para trás, não. Nós em Cristo já recebemos todas as bênçãos. O que nós precisamos, sabe o que é? É tomar posse de todas elas. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Meu irmão, minha irmã, amigo que está assistindo, quem sabe, entrou nesse link e você está comigo agora, então não deixe passar as bênçãos espirituais. Tome posse dessas bênçãos para a tua vida, porque a sua vida vai mudar quando você deixar que as bênçãos de Deus toque o teu coração, toque a tua vida. E no terceiro diz assim, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. E a partir da sua pessoa, a obra realizada no Calvário relaciona ainda com a nossa experiência de conversão. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Paulo, ele vai escrever dizendo, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essas bênçãos é para quem está vivendo uma nova condição em Cristo Jesus. Uma condição de salvos, de liberto, de transformado. Se a pessoa ainda não foi liberta, não foi transformada, ela não conseguirá usufruir de todas as bênçãos espirituais. Ela vai receber algumas bênçãos, mas não todas. Porque todas as bênçãos em Cristo só está para aquele que um dia já se rendeu, já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Então, em Adão, nós somos feitos pecadores. Em Adão, nós recebemos a herança do pecado. Mas em Cristo, nós recebemos a herança de santos, de separados, de redimidos, de transformados pelo poder desta palavra. Que eu e você, querido e querida, que nós possamos permanecer firmes e adorando a Deus. Porque o pecado, como diz a paz do Senhor, amados irmãos, vamos para o nosso segundo tópico dessa nossa segunda aula que estamos estudando sobre o tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nesse segundo tópico nós vamos tratar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. E vai dizer sobre a revelação do mistério, a plenitude dos tempos e o louvor da sua glória. Os irmãos estejam atentos e que tenhamos uma boa aula, esse bom momento, aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Tudo o que existe é para a glória e louvor do Senhor. Nada vai fugir isso. Tudo é para o louvor do Senhor nosso Deus. Tenhamos isso sempre em mente. Então, Deus vai projetar em Cristo todas as coisas, com a finalidade que o homem, ao reconhecer Cristo como seu Senhor, este homem venha adorá-lo, este homem possa glorificar o seu nome. Então, queridos,
precisamos aproveitar o nosso tempo, tempos de salvos, tempos de libertos, para dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu Filho, pela grande obra que teu Filho Jesus Cristo realizou. Aí no número 1 está escrito assim: a revelação do mistério. A frase "descobrindo-nos o mistério da sua vontade" sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16. Essa vontade divina é revelada segundo a vontade de Deus, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, conforme o seu querer, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, tudo vai convergir para Cristo, para que, quando o homem reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, ele possa glorificar a Cristo. Então o comentarista vai dizer que esse mistério ele vai ser descoberto através da vontade do Senhor, quando o Senhor vai tornar claro, quando o Senhor vai tornar possível que o homem conheça o que Deus estava pensando sobre ele. O que Deus pensa sobre você. O que Deus pensa sobre a tua vida. O que Deus pensa sobre você, sobre a tua vida, está revelado em Cristo. Está revelado na obra que Cristo veio realizar. Tá bom? Porque se Cristo não tivesse feito a obra, estávamos totalmente perdidos. Mas aí vem um tempo determinado, Cristo, ele vai, por meio do Pai, vai trazer à tona tudo aquilo que o Pai havia determinado, tudo aquilo que o Pai havia falado. E diz que essa verdade, essa revelação estava oculta aos santos de Deus. E dentro disso aí, Deus havia estabelecido na eternidade, é algo que foge à nossa compreensão, os seus decretos. Deus havia determinado como seria, como iria acontecer. Só que Deus, ele é maravilhoso no sentido de que o Senhor não revela para nós todas as coisas ao mesmo tempo. A revelação de Deus para nós, ela é progressiva. Deus, ele começa falando e ele vai falando, vai revelando, vai ensinando, vai orientando, vai capacitando, o entendimento vai se abrindo e nós então vamos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. Então é possível quando nós fazemos desta forma. Entendemos, como diz a Escritura, que não devemos saber mais do que convém, mas nós vamos aprendendo gradativamente. Então nós vamos descobrindo a lei de Deus, a vontade de Deus, gradativamente. Aí Paulo fala ainda, dizendo assim: essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Jesus vai dizer, quando alguém disse para ele: Jesus, mas o Senhor come com pecadores? Jesus vai dizer: é verdade.
Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para o são, mas eu vim para aquele que está enfermo. Então, queridos, o plano de Deus era atingir o pecador. Lembre, o homem havia caído lá no Éden. O homem havia herdado a natureza adâmica, a natureza de pecado, a natureza contaminada pelo pecado. Mas agora ele precisava ser transformado para viver o que Deus tinha para ele. Então Jesus vai vir para cumprir o desígnio, para cumprir a vontade do Pai. E através de Jesus, o mistério ele é revelado. E quando o mistério é revelado, ele traz salvação a todos os homens. No 2, o comentarista vai dizer sobre a plenitude dos tempos. Diz assim, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. A ruptura, aquilo que Adão fez, que rompeu a ligação do homem com Deus, quando há ruptura, no meio dessa ruptura, vai nascer a semente pecaminosa. Essa semente pecaminosa, como diz Isaías, capítulo 59, quando diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas fala, mas porém os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, nesta ruptura, vai nascer a semente do pecado. E essa semente do pecado vai fazer a separação. Mas Jesus, vindo na plenitude dos tempos, ele vai restaurar, ele vai arrancar essa semente original do pecado, essa raiz do pecado, e vai fazer, sabe o quê? Vai restaurar, vai unir as partes novamente. Jesus vai pegar na mão caída do homem e vai unir esse homem a Deus novamente. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele pegou a nossa mão caída, estávamos caídos, ele pega ali a nossa mão e nos une, nos ergue ao Pai. E ele vai dizer aqui que tudo, inclusive as Escrituras, a Escritura tem o que nós chamamos de fio de ouro. E tudo na Escritura, a tendência é convergir. É convergir para Cristo. Se Cristo é o caminho que leva ao céu, então todas as Escrituras vão convergir para Ele. Como diz a Escritura, tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, em Cristo, tudo passou a ter forma. Inclusive eu e você. Nós somos transformados por esta palavra, somos transformados por esta mensagem, somos transformados por esse evangelho, somos transformados por esta obra redentora de Cristo. Se não fosse essa obra, nós não teríamos nenhuma chance. Mas como em Cristo está concentrado todas as coisas, então está concentrado nele também a minha salvação e a tua salvação. Partindo deste princípio, nós vamos saber que tudo existe por ele, subsiste por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então fiquemos com esse pensamento, que
vindo o momento determinado por Deus, Jesus Cristo vem para restaurar a ruptura que havia sido aberta pelo pecado de Adão. Então, amados, nós vamos para o nosso terceiro tópico, que vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E dentro desse assunto, nós vamos ver a importância que é termos o Espírito Santo como aquele que é o agente da nossa salvação. Porque segundo o Evangelho de João, ele vai estar sendo descrito como aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então diz assim: o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Ou seja, Deus Pai vai fazer o plano, e esse plano vai começar a ser para nós, para nossa revelação, escrito lá em Gênesis: da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente, e os profetas irão falar sobre isso, irá descrever o ministério e obra do Senhor Jesus, o que ele iria realizar, até que nós vamos nos deparar com a revelação no Novo Testamento, quando vai dizer que o Espírito Santo, ele vem, atua sobre a vida de uma jovem, quando Maria recebe a palavra do anjo dizendo: olha, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ela vai procurar saber que saudação é aquela, então ele vai dizer: olha, você vai conceber e vai dar à luz ao menino. E tudo isso vai acontecer por ação, por obra e graça do Espírito Santo. Então o plano foi Deus que estabeleceu, Jesus vem para cumprir este plano, mas é o Espírito Santo que vai agir na realização desse plano. Primeiro, concebendo, agindo no ventre de Maria, para que Maria pudesse ser mãe, pudesse gerar o Senhor Jesus. E ele vai estar com Jesus até o final de seu ministério. E quando Jesus então sobe, Jesus quando parte para estar definitivamente no seu lugar de origem, que é o céu, então Jesus envia o Espírito Santo, que tem então essa tríplice missão, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo passa a ser então o penhor, a certeza de que Jesus Cristo voltará para nos levar para estar com ele na eternidade. Vamos para o primeiro ponto, que diz assim: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo na sua conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo, o crente, ele passa a se identificar com os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, o Espírito Santo tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E é quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então nós vamos ver aqui que o Espírito Santo, como registrado no período bíblico, como penhor, ele dá um sentido de posse.
era quando alguém comprava alguma coisa, quando alguém tinha direito sobre alguma coisa, ele colocava o seu selo. O selo, de repente, não é como nós conhecemos hoje, né? O selo que a gente vai na agência dos Correios e ali vai despachar uma carta, a gente coloca um selo. Mas esse selo é como se fosse o carimbo, né? O carimbo de alguém que tem uma responsabilidade, alguém que é importante e ele tem um anel. Então ele pegava o seu anel e ali carimbava, dizendo, olha, essa propriedade é minha. E quando alguém visse aquele selo, iria identificar, porque naquele selo estava a informação daquela pessoa que tinha aquela posse. Do mesmo modo, queridos, nós, como propriedade do Espírito Santo, nós também recebemos este selo. E quando as pessoas olham para nós, eles sabem que nós somos propriedade de Deus, propriedade exclusiva, propriedade peculiar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque quando vem em nós esse selo do Espírito Santo. Então, através desse selo, através desse agir do Espírito Santo em nós, é que nós nos identificamos com o Senhor. É que nós nos identificamos com o Pai. É que nós nos identificamos com a vida espiritual. Por isso que é fundamental que nós jamais venhamos perder este selo. Jamais nós vamos perder essa graça, essa unção, essa virtude, essa autoridade espiritual. Por isso, valorize porque você é selado. O interessante, irmãos, que ser selado não é ser batizado no Espírito Santo. O selo vai receber todo aquele que uma vez recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. Enquanto o batismo no Espírito Santo, segundo o que nós cremos, segundo a doutrina que cremos, é o revestimento de poder. Então todos que aceitam a Jesus, primeiro, só aceitou Jesus porque houve o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. E todo aquele que aceita então a Jesus, ele é selado. Ele vai receber o selo, ele vai receber este penhor, vai receber esta certeza de que aquele que selou, ele vai voltar para levar, ou para tomar posse. No caso de Jesus Cristo, ele vai nos levar como propriedade dele para morar com ele. Irmãos, nós somos propriedade peculiar e exclusiva do Senhor. Então devemos agradecer ao Senhor, porque se não fosse assim, nós não teríamos nenhum sentido de nós vivermos. Então nós, como cristãos, nós precisamos valorizar em ser o quê? Propriedade exclusiva, propriedade peculiar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos como certeza o penhor, o selo do Espírito Santo na nossa vida. No segundo ponto diz, o penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, o Espírito Santo, como nosso penhor, ele é a garantia, como diz aqui, interessante, né? Que poderia significar a primeira parcela. Ou seja, Jesus Cristo já pagou, Jesus Cristo já fez, já pagou o que precisava ser pago, e ele deixa, para nós termos essa convicção de salvação, ele nos deixa o Espírito Santo como penhor, como garantia que ele vai voltar. Quando alguém fazia uma transação nesse período, eles deixavam uma garantia, olha, vou dar uma primeira parte, mas daqui a um tempo determinado eu venho para concluir
aquilo que eu já comecei. Queridos, é exatamente o que Jesus Cristo vai fazer. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já deu a primeira parcela, já morreu na cruz do Calvário, e ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, ele pagou a primeira parcela, ele veio, ele vai ao Pai, mas no tempo determinado novamente pelo Pai, ele volta para concluir a compra. E essa conclusão de compra é interessante, não de um material, né? Jesus não está comprando material, mas Jesus está comprando no sentido de comprar vidas, de resgatar vidas para estar com Ele para sempre. Então Jesus daqui a pouquinho mais, Ele virá para concluir a compra. Aí sabe o que Ele vai fazer comigo e com você que permanecer fiel? A compra vai ser fechada. Não vai ter mais separação, nós vamos estar a tabela fechada, com o preço fechado, você vai poder dizer, eu sou totalmente do Senhor. Por quê? Porque nós sairemos dessa vida aqui, deste plano aqui, e adentraremos as regiões celestes em Cristo. Queridos, que coisa boa, que coisa maravilhosa vai ser nós podermos viver esse momento de salvação, de alegria espiritual, de gozo espiritual. Por quê? Porque não é algo passageiro, vai ser algo que vai durar para sempre. Então, queridos, que esse penhor, que é o Espírito Santo, por isso que essa carta mesmo vai dizer que nós não podemos entristecer o Espírito Santo da promessa, porque é o Espírito Santo que vai atuar, que vai trabalhar, que vai nos purificar, ou que já está nos purificando, está nos limpando todos os dias de nossos erros, de nossas falhas. Porque eu falho, você também falha. Nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas, nós temos alguma coisa que sempre pode querer nos afastar de Deus. Mas por meio disso, eu e você vivemos com o Espírito Santo uma comunhão ímpar. Algo que o mundo não tem, algo que o mundo ainda não vive, mas eu e você temos essa comunhão. Por isso que eu devo adorar, por isso que eu devo exaltar, por isso que eu e você devemos adorar a Deus, porque nós temos essa certeza de salvação. Certeza de que o Jesus que foi, deixou a promessa que virá para concluir. E isso vai acontecer em breve, quando os salvos em Cristo ouvirão o toque da última trombeta, ouvirão o toque da trombeta e serão arrebatados para estar com o Senhor Jesus na mansão celestial. Glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo como selo de garantia de compra e como penhor. É certo que Jesus já nos deu, já pagou por nós a primeira parcela, e é uma primeira parcela alta. Por quê? Essa primeira parcela não foi ouro, não foi qualquer moeda corrente de nenhum país, mas foi o seu precioso sangue. Então a primeira parcela que Jesus pagou foi com o seu próprio sangue. E para garantir essa parcela, essa salvação, Ele envia-nos o Espírito Santo para estar dizendo sempre, olha, vocês são de Deus, vocês são de Jesus, há uma vida eterna para vocês. Queridos, fiquemos com essa lição de hoje, do nosso domingo de Páscoa. Que Deus nos abençoe, que você possa viver esse momento de Páscoa, esse momento feliz com a sua família. Embora estamos vivendo esses dias de isolamento social, não se dá para reunir muita gente, mas você vai e se reúne com seu parente, com seu irmão, com seu amigo. Você vai, manda uma mensagem para ele de Páscoa, usa as redes sociais para dizer que o mesmo Jesus que pagou a primeira parcela, ele vai voltar para concluir. Só que ele só vai levar os fiéis. Não vai levar todos, mas vai levar os fiéis. Quando você lê lá um dos textos bíblicos para a Santa Ceia, e isso me deixava um pouco intrigado, porque dizia que Jesus Cristo havia morrido por muitos. E eu pensei assim, como Jesus morreu por muitos e não morreu por todos?
mas aí o Espírito Santo me fez entender. Sabe o quê? Que Jesus Cristo não morreu à toa. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para aqueles que acreditam nele. Para aqueles que acreditam nele, ele morreu, ele ressuscitou e vai levar-nos para estar com ele. Por isso que eu e você, nós fazemos parte desses muitos. Mas se todos quiserem, também há lugar para todos. Só que o Senhor, conhecendo o coração do homem, sabe que nem todos querem a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, vamos para a nossa conclusão, que diz assim: nessa geração da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno, na plenitude Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Ou seja, daqui a pouquinho, tudo irá se concretizar, tanto nesta vida aqui, quanto na eternidade. Tudo irá concretizar. E quando eu falo na eternidade, é a nossa vida na eternidade. Então tudo vai ser completado. E que, para a bênção nossa, que nós possamos estar firmados, agarrados em Cristo, para termos essa certeza de que a qualquer momento nós encontraremos com Ele na glória. Que esta lição de hoje, que teve como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, possa ser para nós uma certeza que em Cristo eu e você somos plenamente abençoados. E em breve estaremos vivendo com o Senhor a riqueza da vida eterna. Por enquanto aqui sofremos um pouco, mas daqui a pouco todo sofrimento, como diz uma canção, todo sofrimento terá fim, todo, e nós estaremos com o Senhor. Que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado, tenha um domingo cheio da presença de Deus, tá bom? Esse é o meu desejo. Eu sou o pastor Valmir, e se você desejar, se ainda não fez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se você foi abençoado com este comentário bíblico, que você possa também dar o seu like e venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte desse canal. Comunique com mais alguém, avise para mais alguém, que nós estaremos sempre colocando mensagens, louvores, estaremos fazendo estudos para abençoar a sua vida. E o meu desejo é que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Então se inscreva no canal, acione o sininho, dá o seu like e divulgue o conteúdo. Vamos avançar, vamos se inscrever, para que nós possamos em breve estar transmitindo ao vivo para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Que Deus te abençoe. Abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a promessa de Deus se cumpra e que o Espírito Santo seja esse que está intermediando com o céu a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E até a próxima aula da semana que vem, que nós vamos estar tratando então, é um tema polêmico, mas vai ser interessante, eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Aí vai ter, por certo, a linha calvinista e a linha arminianista. Nós, porém, somos arminianos segundo a nossa denominação. Mas vamos ver o que Deus tem para nós, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado em Cristo Jesus. Amém.